Boa noite. Oi, gente. Tudo bem? Já faz dias que a gente não tem esse momento, esse encontro. E como eu havia prometido, nessa noite, aqui nesse nosso canal, nós vamos dar sequência a aquele projetinho meu de falarmos das linguagens do amor para as crianças, das crianças para as crianças. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Desejo que todos estejam bem, né? Que nós possamos estar aí com saúde, com muita alegria, junto àqueles que amamos, né? Nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, nossa família, nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, nossos colegas, né? Do nosso meio profissional, enfim, todas aquelas pessoas a quem nós amamos, que nos amam, mas também todos aqueles que se aproximam de nós, ou para nos trazer uma palavra, um carinho, ou para nos pedir alguma informação, e de qualquer forma que possamos sempre estar trocando as nossas contribuições, os aprendizados, né? Porque tudo, a vida é um aprendizado constante. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Sementes de Amor, né? Que nós devemos sempre estar espalhando por todos os lugares onde nós pudermos, onde nós transitarmos, seja a passeio, seja por motivo de trabalho, ou seja porque estamos aí buscando os ensinamentos de Deus, e de qualquer forma que nós sejamos sempre instrumentos de luz, de paz, de amizade, de solidariedade na vida de todos aqueles que nos rodeiam, né? Então, logo de cara, assim, né, para iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu peço a todos que prestigiem, continuem aí ouvindo, recebendo os nossos vídeos carinhosos, que ainda são bastante amadores, mas estão buscando, né? Estamos buscando o aperfeiçoamento, né? Cada vez melhorarmos mais e levar sempre assuntos muito construtivos que possam aí divulgar bons valores, boas palavras, palavras de ânimo, de encorajamento, de conforto, e principalmente sempre tudo à luz dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos de Jesus, à luz das escrituras bíblicas, da palavra de Deus, né? A gente ainda não tem ainda uma formação adequada, conforme a gente deseja. Eu principalmente quero muito ir assim cada vez mais, me aprofundando, conhecendo mais, aprendendo mais, para poder compartilhar isso com todos aqueles que me ouvirem e que precisarem. Então, compartilhem também com as pessoas com quem vocês conhecem, com os amigos, com os familiares, com aqueles que vocês sabem que talvez estejam aí esperando uma palavra de incentivo, né? Uma palavra de solidariedade, uma palavra amiga, e que possa encontrar nas nossas palavras
esse caminho, às vezes um conselho, ou a leitura de um trecho da Bíblia, né? Que aqui eu gosto de brincar com isso, mas ao mesmo tempo é muito sério. Aqui não tem coisas enganosas, mentiras, fatos inverídicos, né? Coisas que às vezes nos levam para caminhos aí um tanto duvidosos, tortuosos, né? O mundo tá tão cheio disso, mas a gente precisa de conceitos reais, conceitos verdadeiros, principalmente quem lida com as crianças, como é o que eu tô falando, né? Como eu vim me propor aí a passar para vocês através das linguagens do amor que eu me embasei, estou lendo, né? E procurando aí me amparar na leitura desse livro que, vamos dizer assim, eu garimpei, né? Lá na biblioteca, mas ao mesmo tempo na livraria da igreja onde eu frequento, lá na Moca, né? Hoje eu vou dizer o nome dela, que é Ministério Mudança de Vida, né? E a líder da igreja, a grande fundadora da igreja e que está aí tocando essa grande obra do Senhor, né? É a Bispa Cléo, né? A quem eu admiro muito e que depois de ter, assim, reencontrado aí o meu esposo, né? Depois de tantos anos, foi ele que me levou para conhecer e foi ele que me incentivou para esse encontro, desse caminho, né? Então lá em 2020, bem no auge da pandemia e bem no auge de um momento bem difícil que eu estava passando, até em consequência da pandemia mesmo, eu vivi um momento de uma depressão profunda, que eu ainda estou me tratando, mas que eu encontrei, assim, o meu primeiro apoio, né, além da minha família querida, dos meus filhos, meu irmão, né, todos os nossos familiares, o meu esposo que esteve do meu lado o tempo todo, assim, me estendendo a mão, dirigindo as orações a Deus naqueles momentos de crises mais severas que eu vivenciei, né? E aí foi pelas mãos dele também que eu fui buscar e encontrar assim, verdadeiro amor de Jesus. Me batizei, estamos frequentando, estamos indo aos cultos aí semanalmente. Essa semana, inclusive, vamos participar de mais movimentos da igreja, né? Estamos aí participando de uma campanha muito bacana que acontece todos os anos na igreja, que é o propósito dos 52 dias, que é fundamentado também nas escrituras bíblicas, trazendo aí uma experiência vivenciada e relatada por Neemias, que foi, né, aí um crente, um servo do Senhor, e que na realidade antecedeu a vinda de Jesus e que manifestou assim uma grande fé buscando a reconstrução dos muros de Jerusalém, que já estavam aí, né, deteriorados, destruídos por tantas guerras e tantas invasões que já havia sofrido aquele lugar, né?
Mas eu não vou detalhar isso aqui porque nós estamos aqui hoje por outro motivo. Mas assim, eu incentivo quem quiser buscar na leitura da Bíblia, nos ensinamentos que vêm das Escrituras, da Palavra de Deus, através dos seus profetas, através de todos aqueles que foram escrevendo a verdadeira história do mundo, da humanidade, desde a sua criação, né, até o Evangelho de Jesus, já também escrito pelos seus apóstolos no Segundo Testamento. Eu realmente, assim, eu digo, olha, consultem, busquem, porque a gente encontra todas as respostas que esses novos tempos nos levam às dúvidas, aos questionamentos das nossas vidas. Isso aqui nos conforta e nós sempre vamos achar fatos reais, testemunhos verdadeiros e escritos todos com fundamentação bíblica, né? Então, gente, baseada nisso, nós vamos aí, eu consultei, né, nesse livro que eu estou pesquisando, que eu estou lendo, dos autores Gary Chapman e Ross Campbell, né, que já fui aí depois mais para o finalzinho dessa nossa proposta de agora, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles, né? Trazer aí ao conhecimento público sobre os autores que discorreram sobre essas questões, né? O Ross Campbell foi um filósofo, um historiador, e Gary Chapman foi um médico, né? Então, depois, mais para adiante, a gente vai retornar e falar um pouquinho mais sobre os autores, que merecem aqui os créditos de tudo isso que nós estamos falando. Então, eu trouxe no nosso último encontro, no nosso último vídeo, sobre o toque físico, que é a primeira linguagem pesquisada pelos autores como linguagem do amor para as crianças, que é aquilo que as crianças entendem. Então, hoje nós vamos falar sobre a segunda linguagem do amor para as crianças, que são as palavras de afirmação, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre as palavras de afirmação, volto a pedir: compartilhem, assistam o vídeo, façam a sua avaliação e, se julgarem assim, né, que a gente merece esse voto de crédito, de confiança, compartilhem bastante com aquelas pessoas que vocês sabem que vão, assim, utilizar tudo isso como um caminho, sugestões simples, mas com certeza eficientes para quem lida com crianças, principalmente pais, avós e educadores, né? Mas todos aqueles que lidam com crianças vão ter aí uma boa dica, né, de como entender melhor essa linguagem das crianças e como direcionar uma linguagem com que elas possam se identificar melhor, com muito amor. E aí, gente, quando vocês terminarem, se gostarem, por favor, curtam o vídeo, né? E me ajudem a continuar divulgando esses assuntos, assim, interessantes, delicados, e que podem contribuir, sim, contribuir bastante com aqueles que educam, com aqueles que criam, com aqueles que lidam,
que convivem com as nossas crianças com muito amor, com muita seriedade, com muita ética. Ética porque nós estamos vivendo num mundo onde a ética tem sido bastante negligenciada, né? A gente assiste cada coisa tão terrível por aí, cada coisa que deixa a gente assim de cabelo em pé, com um frio passando na nossa espinha, de tanto temor, pavor, coisas que nos arrepiam, dado a falta de senso, a falta de escrúpulos, e a falta de preocupação com o outro, seja ele adulto ou criança, a falta de um olhar, de se preocupar com o outro, de pensar no que pode ser bom ou não para o outro. Porque eu acho que quando a gente não pode ajudar, a gente também não deve fazer nada para atrapalhar, para prejudicar uma outra pessoa, um outro ser humano. Principalmente se esse outro ser humano for uma criança, que ainda depende de um adulto responsável, que o guie, que o cuide, que o ame e que passe a essa criança inocente ensinamentos bons, bons valores, coisas que vão ajudá-lo a entender melhor o tempo em que ela está vivendo e vai viver, né? Sempre a gente pedindo a Deus que olhe pelas nossas crianças, pelos nossos anjinhos inocentes, que não pedem para vir ao mundo e que quando vêm, precisam ser acolhidos com amor, com seriedade, com caráter, com preocupação, com um olhar assim, olha, ele precisa se alimentar, ele precisa crescer, ele precisa aprender, ele vai precisar andar, ele vai precisar de cuidados especiais, específicos para cada idade. E sejam as crianças que forem, gente, aquelas que vieram ao mundo assim, com todos os padrões de normalidade possível, né? Mas aquelas também que vieram ao mundo aí com muitas dificuldades, né? Dificuldades, necessidades especiais. As nossas crianças precisam de nós e precisam receber amor de toda a sociedade que a cerca, né? Desde a família, ali o pai, a mãe, minimamente, passando a ela o atendimento das suas necessidades básicas, mais, né? Aquelas mais elementares possíveis, até todo um atendimento de saúde, de educação, de valores, de, assim, ensinamentos até, por que não dizer, espirituais, né? O mínimo, para que elas possam, sim, desculpem, ter um norte para conduzir a sua vida, sabendo que a vida não é só os valores humanos e físicos e, enfim, materiais que estão aqui. Porque às vezes isso falta, mas os valores morais, espirituais, o amor, os ensinamentos da família, aquilo que elas vão encontrar depois pelos seus caminhos, vão formar a essência desse ser. E esse ser, um dia, com certeza,
vai cuidar de nós de alguma forma. Sejam nossos filhos, nossos netos, nossos alunos, as nossas crianças. Eles serão o futuro, né? O futuro de uma sociedade, o futuro de uma vida, o futuro de uma nação, o futuro do mundo. Então, nós temos que realmente apostar bastante numa boa criação para eles. Então, vamos aqui, sem mais delongas, falarmos, né, sobre a segunda linguagem do amor, que são as palavras de afirmação. Olha, isso não serve só para as crianças. Serve para o ser humano durante toda a sua vida, toda a sua jornada de existência. Todos nós dependemos de palavras de afirmação durante toda a nossa vida. E principalmente para aqueles que estão chegando, né, formando aí as novas gerações, os nossos pequenos, nós temos que saber equilibrar aquilo que nós passamos a eles, né? Nós temos que ter autoridade, nós temos que ter disciplina e passar a eles também os ensinamentos de tudo aquilo que eles vão precisar para serem pessoas saudáveis, educadas, gentis, carinhosas, amáveis, responsáveis, e aquelas pessoas que um dia vão saber que todas as sementes que plantamos colheremos. Eles, inclusive, estarão plantando, semeando para colherem mais tarde. Então, devem aprender desde cedo que devem plantar boas sementes para um dia poderem colher bons frutos, né? Então, gente, eu fiz aqui é difícil eu falar que eu fiz síntese, porque eu não sou sintética, mas eu tô tentando, tá? Então, como eu havia dito no nosso último vídeo, nós hoje vamos conhecer as palavras de afirmação, né? E como também eu disse anteriormente, sempre tudo à luz da palavra de Deus, sempre tudo vindo passar para quem estiver me ouvindo bons conceitos para auxiliá-los aí, para contribuir com a rotina de quem lida com os nossos pequenos talvez de 8 a 80, né, gente? Ou talvez de 1 a 100, né? Desde pequenininhos eles já estão nos observando. E essa turminha que tá chegando, cada vez mais esperta, mais inteligente, mais plugada no ambiente à sua volta, eles captam qualquer reação do adulto, né? Seja o papai, seja a mamãe, ou seja uma babá, uma cuidadora, a professora, a pajem, a vovó, a titia que cuida, aí não importa, quem vai lidar com a criança precisa estar sintonizado em boas práticas, principalmente em relação às linguagens do amor, né? Então, gente, segundo os ensinamentos de Jesus, tirando aqui, né, dos ensinamentos bíblicos, nós sabemos que as palavras têm poder e a língua tem o poder para trazer a vida ou a morte. Isso está em Provérbios 18, né, os Provérbios de Salomão. Lá no versículo 21 aparece aí, né, essa leitura, né? E depois nós ainda vamos abordar ainda mais uma parte aí
sobre os provérbios, que serão a nossa orientação de hoje. Então, começando, nós sabemos que as palavras deles, elas são poderosos meios de expressão, principalmente de expressão do amor, né? Palavras de afeto, de carinho, elogio, incentivo, todas conseguem passar às pessoas, como eu disse, de 1 a 100, de 8 a 80 anos, todas conseguem passar às pessoas, e especialmente às crianças, né? O quanto nos importamos com elas, ou não. Então, nós temos que ter muito cuidado nisso, porque através, às vezes, da forma como nós proferimos as nossas palavras ou nos expressamos para uma criança, ela vai estar nos observando, o nosso olhar, a nossa expressão facial, a forma como nós vamos falando com ela, né? E o tom dessas palavras. O tom é muito importante quando a gente fala com as crianças, principalmente elas, né? Os autores, né, como eu disse, o Gary e o Ross Campbell, eles comparam as palavras com uma chuva morna e suave, né? Mas tem que ser assim, né, gente? É uma chuva leve, aquela chuva que vem para irrigar o solo, né? Prepará-lo para o crescimento das sementes, né? Que irriga a alma. As palavras irrigam a alma. Elas são a chuva que irriga a alma, né? Passando a criança o quanto aquele adulto, né? O papai, a mamãe, o educador, a valoriza. E a sensação de segurança que ela precisa. Através das nossas palavras, nós passamos essa sensação de segurança ou insegurança, se nós não escolhermos com muita cautela as palavras que nós vamos falar. Não é que a gente, a todo momento que vai falar com o filho, com o netinho, que está ali do nosso lado. Às vezes a gente está ali fazendo um trabalho importante, a mamãe está cozinhando, ou está cuidando realmente de algum afazer, ou a professora está ali, ela não tem nunca uma criança só, ela tem sempre muitas crianças sob os seus cuidados durante muitas horas do dia, né? Então, a criança, às vezes, ela dispersa daquele momento ali, ela está no mundo ali, naquela fase de desenvolver a sua imaginação e toda a sua cognição, né? A sua parte cognitiva, está tudo em ebulição ali, dentro daquela cabecinha fervilhante de coisas novas apresentadas para ela, né? Então, gente, não importa a quantidade de palavras que a gente vai dizer para essa criança quando a gente está numa simples conversa, ou a duração com que dizemos, os benefícios transferidos através dessas palavras, gente, eles serão sentidos pelas crianças por toda uma vida. Olha a seriedade disso. Olha a responsabilidade de um adulto quando está ali cuidando, zelando, criando, educando uma criança, preparando a criança para a vida. Em contrapartida, gente, as palavras que ferem, que magoam, que desestimulam, que aquelas palavras ofensivas que às vezes a gente fala na hora da intempérie, na hora que a gente está ali
se sentindo estressado ou assim oprimido por tantas coisas que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa ter o maior cuidado. Se a gente vai corrigir a criança porque ela tá ali fazendo uma arte ou algo que possa, sim, machucá-la, criar algum tipo de situação que envolva perigo para ela, é claro, né? Ali naquela hora, principalmente a mãe, ela vai agir no instinto. Se ela vê que a criança está ali indo colocar a mão ali no fogo aceso, ali no fogão na hora que ela está cozinhando, a primeira coisa às vezes é a gente dar um tapa na mãozinha da criança, mas não é porque a gente também tá com raiva e não ama aquele serzinho, é que a gente vê às vezes naquele único recurso daquele momento tão intempestivo, a forma de evitar que aquela criança se machuque, se queime, sofra um dano físico ou um dano emocional, enfim, né? Então, gente, essas palavras de desestímulo, ofensivas, que ferem, né? Que deixam a criança se sentir inferior, que inferiorizam a criança, elas vão com certeza prejudicar a autoestima da criança. Mas isso também não quer dizer, gente, eu não estou dizendo aqui que uma mãe nunca vai poder ficar brava com o seu filho, ou corrigir o seu filho, ou de repente, como eu disse, aquele momento do instinto do ser humano de correção, ou ele tá mesmo envolvido num momento emocional que ele não se segurou ali, né? Não dá pra gente também ficar, como se diz, editando as nossas ideias de mãe, de avó, de educador, para falar com a criança o tempo todo. O que a gente precisa é sempre ter em mente que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai até fazer uma correção, ensinar alguma coisa, chamar a atenção daquela criança que está em aprendizado. E cabe a nós, sim. É nosso dever, é a nossa obrigação por sermos os responsáveis por aquela criança, nós temos obrigação moral, obrigação espiritual. Vamos dizer, gente, para mim que tudo agora na minha vida, não que não tivesse sido antes, mas mais do que nunca agora, eu vejo tudo assim, sempre pensando naquilo que Deus aprovaria ou não da nossa parte, que somos adultos e que já conseguimos discernir entre o que é certo e o que é errado. A criança vai ter uma longa jornada para aprender tudo isso, para descobrir por si mesma, né? Mas cabe a nós procurar guiá-la pelo máximo de tempo possível com atitudes assertivas, com lições assertivas e com valores morais adequados para passarmos para essa criança um conhecimento e a formação do seu caráter através disso da maneira mais produtiva, acertada, decente e de bons valores, gente, principalmente e, se possível, de valores cristãos, que nós estamos muito carentes nesse mundo em que nós estamos vivendo hoje. Muito antes, gente, muito antes de compreenderem o significado das palavras, através delas, nós conseguimos transmitir às nossas crianças mensagens emocionais. Então, sem pensar tanto no significado das palavras, naquela questão
linguística mesmo, né? Que eles vão aprender também ao longo da sua vivência, principalmente a vivência escolar, nós temos que sempre colocar a conotação das mensagens emocionais que nós somos capazes de transmitir a elas através das nossas palavras, né? O tom da voz, como eu já tinha dito, a forma de expressar, de preferência com gentileza, com carinho. São maneiras como a gente se comunica com as crianças, gente, e que vai passar para elas essa sensação de aconchego emocional. E a gente aqui, olha, quando eu falo tudo isso, eu não falo só como mãe e agora como avó, que eu tenho, né, tentado ser muito presente na vida dos meus netos, né? Mas também como educadora, que eu já disse desde os meus primeiros vídeos, que são 44 anos já na minha existência de serviços prestados à educação de crianças, porque eu sempre trabalhei com as crianças, que agora nós falamos sobre ensino fundamental, é a nossa linguagem escolar desses novos tempos nas nossas redes de ensino, né? Porque eu sou educadora, já estou agora aposentada há 11 anos da rede estadual, da Secretaria Estadual de Educação do nosso estado de São Paulo, e agora estou também já, né, 11 anos como diretora efetiva na rede municipal de São Paulo, né? Mas fui professora lá também durante 8 anos, né? Uma outra rede, mas de qualquer maneira, o que rege tudo isso é a lei de diretrizes e bases. Ai, amor, tá me dando problema aqui. Ai, desculpem, gente. O meu celular tá aqui querendo dar um tilt aqui. Me desculpem. Então, eu vou só voltar esse pedacinho aqui que eu falei. O que rege tudo isso é a lei de diretrizes e bases da educação nacional, né? E aí, cada setor, cada secretaria, cada rede de ensino nos estados, nos municípios, adequa ao seu currículo, né, e respeitando aí a legislação nacional, né? Então, essas questões, gente, as maneiras como nós nos dirigimos aos nossos alunos, aos nossos filhos, aos nossos netinhos, pode trazer para eles essa sensação de aconchego, que mesmo quando a gente estiver ensinando, corrigindo, ou até dando aquela bronquinha necessária, nós estaremos passando a eles um conceito de que, mesmo naquele momento, nós só queremos e desejamos o melhor para eles. E é nosso dever fazer isso, né? Quando falamos com os bebês, né, principalmente aí fica, né, os papais mais jovens, mais novos, né, e as nossas queridíssimas professoras de todas as redes aí que atuam na educação infantil, né, as creches, as EMEIs, né, educação infantil, nos cuidados com as crianças que os pais levam para as creches para poderem se dirigir ao seu trabalho, não é? Então, aquelas crianças ficam ali sob cuidados de professoras, de profissionais devidamente formadas, né? Preparadas para se desenvolverem naquele setor, para desenvolverem um trabalho alinhado com as necessidades
daquela faixa etária, né? Então, quando nós falamos com os bebês, os pais, ou sejam lá as pessoas que forem, né, atuar aí com as crianças, devem ter em mente que a expressão facial e os sons afetuosos são mais inteligíveis para os bebês do que as palavras, né? É aquela coisa gostosa de cuti-cuti, né? É você fazer um carinho, você, né? Ou vai trocar a criança, ou vai ter um cuidado, vai estar com ela no momento de lazer, vai oferecer a ela o alimento, enfim, né? Nas várias situações diárias em que a gente convive com as nossas crianças. Os pequenos desenvolvem aos poucos a capacidade de usar as palavras e os conceitos. Eles vão aprendendo conosco, com a sua percepção, com o seu desenvolvimento cognitivo adequado a cada etapa do seu crescimento, né? E por esse motivo, eles nem sempre entendem o que nós queremos dizer. Até mesmo quando nós dizemos, ai, como eu amo essa frase, eu te amo. Gente, que delícia falar eu te amo para uma criança. Que delícia falar eu te amo para alguém que a gente ama. Uma pessoa da nossa família, uma pessoa amiga, alguém com quem nós convivemos diariamente, que desenvolvemos um afeto muito especial por aquela pessoa, mas principalmente com as nossas crianças, gente, como é importante. Mas também não basta só dizer eu te amo só da boca para fora, não é? Ou um eu te amo que vai ter algum preço ali na frente cobrado, né? Porque amor, gente, amor é um conceito abstrato que até para nós, adultos, fica difícil definir, né? E a criança, ela vai ter um longo caminho para poder compreender esse conceito e desenvolver essa capacidade de abstração sobre o amor, né? Amor não é igual a gente chegar lá e dar um brinquedinho para ela. Não é isso que é amor. Muito embora nós tenhamos, às vezes, uma tendência de tentar materializar a nossa demonstração de amor, de afeto, através de coisas materiais. Tudo bem, também não estou falando que isso aí é errado, mas não deve ser trocado pelas expressões reais do sentimento, né? As palavras eu te amo, elas vão exercer um significado maior quando a criança já conseguir associá-las às demonstrações de afeto que a gente consegue passar para eles. E quando isso já estiver sendo alcançado, aí sim, fica a dica, né, gente? Fica a dica, hashtag fica a dica. Use tais palavras de formas diferentes e em diferentes ocasiões, para não virar, gente, uma coisa banal. Uma coisa que a gente fala sem realmente estar ali, sentindo no profundo do nosso coração aquilo lá, porque a criança capta. Se a gente não tiver essa sensibilidade aflorada, eles têm, né? De modo que ela, a criança, né, consiga relacioná-las com situações corriqueiras. Por exemplo, né, a vovó, né, foi lá passar um final de semana lá na casa da filha ou do filho, ou as crianças vieram ficar na casa da vovó, como é o caso dos meus netos, que eu amo quando vêm. Quando eles vão embora, eu tô super cansada. Eu tô aqui meio acabadinha assim, mas, gente, é uma falta tão grande, a casa fica tão vazia depois, que eu até derrubo o fone de ouvido de tanto entusiasmo com que eu expresso isso, né? Ao pentear os cabelos do seu filho ou do seu neto,
E isso pode acontecer nas creches, com as cuidadoras, com as babás, com as professoras que trabalham com essa faixa etária, né? Do seu filho ou da sua filha. Olha que coisa maravilhosa, não importa o tipo do cabelo que a criança tenha, né? Mas faça comentários sempre positivos. Ai, que cabelo lindo. Ou elogios sinceros. Vai, né? A gente, às vezes, gente, nós somos humanos, nós somos falíveis, imperfeitos, né? Mas se a gente tiver que não falar alguma coisa real, verdadeira, a gente vai fazer isso com um adulto que tem a capacidade de argumentar ou de se defender com outras palavras, mas com a criança não. Vamos agir com o máximo da nossa autenticidade, né? Elogios sinceros a respeito daquele eu tô aqui perdendo o lugar onde eu estava aqui fazendo a leitura. É assim. Já achei. Daquele momento, tá? Desculpem, porque eu fiz uma sequência aqui e me perco toda aqui, né? Isso, gente, o que a gente falar de positivo, ai, que cabelinho lindo, olha, parece os cachinhos de ouro, né? Olha que cabelo mais bonitinho, olha, parece uma noite escura, né? Olha que cabelo mais macio, parece que a mamãe tá penteando assim uma linha de seda. Nossa, olha que gostoso. Que coisa mais maravilhosa essa sensação, né? Essa carícia aqui, né? Naquele momento tão, às vezes tão rápido, tão breve, né? A gente às vezes nem tem tempo para fazer aquilo direito, mas isso vai ficar guardado, gente, nas memórias afetivas daquela criança e contribuirá para fortalecer a sua autoestima, sua personalidade, seu caráter. Ela com certeza um dia vai repetir tudo isso com os filhos ou com outros que vierem, né, na vida dela. Outra coisa muito importante que faz parte aí das nossas palavras de afirmação são o elogio e o afeto, né? Eles se misturam aí nas demonstrações de carinho que nós podemos transmitir às crianças, né? E para fazermos a coisa certa, gente, sem ficar artificial, né? Nós precisamos aprender a distinguir, né? Afeto é aquela expressão do nosso carinho que nós sentimos não só pela criança, mas por todos aqueles que amamos, que queremos bem, né? Com quem convivemos, por suas características e habilidades, por tudo que ela representa para nós. Então, aquela pessoa, aquele ser, né? Então, nós vamos demonstrar aquele afeto, aquele carinho, fazendo o melhor que nós pudermos ali naquele momento para transmitir esse sentimento para ela, né? Principalmente para as crianças. Agora, o elogio é aquilo que nós expressamos, gente, por algo que a criança faz, ou que a pessoa faz, que pode ser o adulto. Que profissional não gosta de receber um elogio quando ele faz algo talvez um pouco melhor, com um pouco mais de compromisso, com um pouco mais de efeito, de positividade, e que a gente vê que resultou num bom trabalho, né? Que trouxe um resultado bom para aquela pessoa a quem aquele profissional está servindo, atendendo. Que profissional, que adulto não gosta de receber um elogio? Uma esposa ama receber um elogio do marido, assim como o marido também fica feliz de receber um elogio da sua esposa, né? Às vezes
Não é que não mereça elogios durante todos os dias, mas às vezes é algo muito especial que aquela pessoa fez e que ficou ali em destaque. Agora, as crianças, gente, realmente elas precisam ser estimuladas quando elas fizerem coisas relevantes. Às vezes, para nós, o que ela está fazendo ali é corriqueiro. Mas para eles, às vezes, pelo olhar ainda tão infantil, tão ainda numa fase ainda tão precoce do seu crescimento emocional, mental, né? No seu desenvolvimento intelectual, às vezes um desenho que ela pintou, olha, ela viu lá, caiu alguma coisa no chão, um objeto, ela vai lá e pega e põe em cima da mesa e fala: mamãe, tá aqui, eu peguei para você. Aquilo é algo que merece um elogio, um destaque para ela, que vai incentivá-la a repetir atitudes assertivas sempre, né? Comportamentos, conquistas, aprendizagens, comportamentos e atitudes conscientes, onde ela pode ter algum controle. Tudo isso, quando é apresentado, o adulto deve ter essa sensibilidade de dizer uma palavra elogiosa, né? E por esse motivo nós precisamos ser cuidadosos, gente, ao elogiar, para que essa manifestação ela seja realmente positiva, né? Para a criança, e não ficar assim também, uma coisa banal, como eu disse, a todo momento: ai, que lindo, não sei o que lá, não. A criança deve também aprender que realmente quando ela fizer, ela tomar atitudes relevantes, ela poderá ser elogiada e aquilo vai fazer com que ela se motive a sempre buscar o seu aperfeiçoamento em tudo, né? Então, gente, essa é a questão aí do elogio, né? Outro aspecto aí das palavras de afirmação é o poder do encorajamento, né? Encorajar é incutir coragem, né? Naquela pessoa, naquele ser, principalmente naquela criança. E para os nossos pequenos, né, cujas experiências estão só começando, aprender a andar, aprender a falar, andar de bicicleta, comer com a sua própria mão, né? Quando vai chegando ali naquela etapa ali de um aninho e pouco, né? Que eles já querem começar a ter um pouquinho mais de autonomia, né? Com as nossas palavras nós podemos passar essa segurança para aquela criança, para que ela possa ousar. Ou, se a gente não escolher direito as palavras, a gente pode desencorajá-la, desencorajar os seus esforços, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso, tá? Então, poder do encorajamento, né? Então, por exemplo, ela tá lá andando de bicicleta, né? O papai tá lá atrás da bicicleta, dando aquele suporte, tirou a rodinha, né? Com que ela ficava, se sentia mais confiante, mais segura. Tirou a rodinha aí, o papai tá lá empurrando e de repente ela nem percebeu e ela já foi. Ali naquele momento, pode ser até que ela vá sentir medo, né? Ao perceber que ela já tá pedalando sozinha, mas ali cabe uma palavra de encorajamento, né? Nossa, minha filha, olha, meu filho, olha, você já conseguiu. Que maravilha, mesmo que depois leve um tombinho e dá uma raladinha no joelho, isso tudo faz parte. Faz parte do nosso crescimento humano, né? É melhor a gente sentir a ardência de um curativo no joelho do que não ter vivido as nossas experiências, principalmente na infância, né? Então, gente, olha que importante que é nós podermos encorajar
as nossas crianças a usar, a ir aprendendo, a ir se desenvolvendo e buscando outros desafios, né? O mesmo se aplica às outras habilidades que a criança desenvolverá, como a convivência social, né? Nas escolinhas, né? Aprender a compartilhar as coisas com os coleguinhas, que é algo difícil também para eles, né? O compartilhamento de espaços e objetos, aprender a ouvir as outras pessoas, né? Enfim, palavras de encorajamento, elogio correto estimulam atitudes positivas das crianças. Agora, gente, o maior vilão para os pais, principalmente para os pais, é a ira, tá? Então, quando os pais estiverem nervosos, estiverem estressados demais para lidarem com algumas situações mais conflituosas da criança, o melhor mesmo é vocês tomarem um banho, uma ducha, tomarem um chazinho, conversar, ouvir uma música, fazer uma oração, pedir iluminação a Deus, para se dirigirem àquela criança da forma como ela espera uma palavra e uma orientação dos pais, né? Jamais se dirijam aos seus filhos com ira, gente. Aliás, com ira a gente não deveria se dirigir a ninguém, sabe? Com ira, o melhor mesmo é a gente se trancar no nosso quarto ou sair para dar uma volta no quarteirão, andando e descarregando as energias através da sola dos nossos pés, pisando ali no chão e deixando tudo que é ruim ficar por ali pelo caminho. Quando a gente volta, a gente já tá mais aliviado e vai ver que o buraco não era assim tão fundo, né? Então, essa questão de ira, gente, ela impede os pais de encorajar os filhos, né? Os pais conscienciosos, eles devem abrandar a ira, como eu disse, e tentar lidar com ela de forma madura. Porque se tem alguém ali que ainda é imaturo, e pode ser, é a criança. O adulto, ele tem que realmente perceber que ele tem que ser maduro. Ele já é adulto. Ele já passou por essas fases. Então, ele já tem que ter apreendido muitas coisas e aprendido muitos valores para ele ter o que transmitir de bom para o seu filho ou para aquela criança que ele está ali ajudando a criar, né? Então, aqui em Provérbios também, no capítulo 15, versículo 1, fala assim: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então é aonde, às vezes, a gente começa a sentir problemas dos filhos para com a gente, quando eles vão crescendo um pouquinho mais. Se eles perceberem que os pais falam com eles irados, bravos, usando palavras agressivas, ou palavras ameaçadoras, ou até palavras inadequadas, né? Eles depois um dia vão devolver tudo isso pra gente. Então, gente, eu acho assim que os pais precisam fazer uma avaliação muito grandiosa aí de si próprios para se darem conta de tudo isso, tá? Eu vou agora aqui passar para vocês só algumas sugestões nesse sentido de palavras de afirmação e de encorajamento, de elogio, de carinho. São sugestões para nós estarmos aqui já dando um encerramento no meu vídeo, que eu gostaria que tivesse ficado um pouquinho menor, mas já não vou conseguir de novo, gente. Peço desculpas,
mas é que o assunto era tão importante, né? E a gente quer tratar de todos os detalhes. Vou dar uma sugestão aqui que os autores trazem pra gente. Coloque uma anotação na lancheira do seu filho, da sua criança, quando ele estiver indo para a escola, aquela hora que você está colocando o lanchinho dele ali, com algumas palavras de encorajamento. Olha, filho, boa aula, tomara que você tenha um dia maravilhoso, a mamãe te ama e estará te esperando. Vou fazer a sua comidinha preferida quando você chegar, você vai poder saborear. Gente, sugestões, tá? Ideias, né? É uma ideia, né? Mencionar alguma coisa positiva que a criança fez, realizou num determinado momento junto com vocês, ou até que ela vem contando, né, para vocês. Nossa, eu gostei da sua atitude, filho, que beleza, você se saiu muito bem no jogo, olha, você não encarou com, assim, com raiva, nem com mau humor, que de repente não foi o resultado esperado. São palavras que você está encorajando o seu filho a saber, aprender a competir, né? Sabendo que nem sempre é possível ganhar, né? Uma outra ideia também que eu achei muito interessante é tirar uma foto de algo criativo que o seu filho fez e colocar numa moldura, né? Um desenhinho, com um bilhete dizendo por que aquela obra significa tanto para você, né? Eu vou contar para vocês, gente, o meu filho mais velho vai querer me, né? Vai ficar bravo comigo o dia que falar comigo pela internet, porque ele tá lá na Itália agora, né? Mora lá e a gente faz 4 anos que não se vê, né? Só saudade, mas temos boas lembranças da infância dele. Então, quando ele, lá no prézinho, né? Quando ele tava lá no pré, com 6 aninhos, ele fez um desenhinho num pedaço, uma folha de lixa. Era o trabalho daquele dia com a professora. E ele desenhou lá um carrinho, que ele inclusive descreveu como sendo um buggy, né? Que era um carro esportivo, que estava muito na moda naquela época. Ele desenhou o buggy ali com toda a mala de viagem, enfim. E, sem dúvida, eu nem tinha todo esse conhecimento aqui, né? Mas eu acho que tinha o conhecimento do amor. E tá até hoje, tá lá num quadrinho, numa moldurinha até muito simples, né? E tá aqui guardado aqui, ficou com a minha mãe muitos anos, porque foi o primeiro neto dela. E após a sua partida, eu retomei para mim aquela obra de arte do meu filho que eu amo, né? É algo que me dá, assim, me traz uma grata recordação de bons tempos vividos e de bons valores passados, gente. E adquira, gente, essa aqui é a nossa última dica de hoje. Adquira o hábito de dizer eu te amo sempre que colocar o seu filho na cama, na hora dele dormir, ou que você tenha que ficar por algum motivo longe dele, ir para o trabalho, ou fazer uma pequena viagem, que ele não possa estar junto, né? Ficar ausente, né? Sempre sabendo que ele vai ficar com alguém que o ame também, mas dizer isso e mostrar para o seu filho ali, sabe? Fica lá, se ele é pequenininho, se ajoelha ali, se coloca bem na altura dos olhinhos dele, da face dele, para que ele veja a sua, para que ele tenha a oportunidade de tocar em você, também com as suas mãozinhas. E você diz, filho, a mamãe te ama, o papai te ama, a vovó te ama. Eu digo isso para os meus netos a todo momento. Às vezes os maiorzinhos já até falam, vovó, você já disse. Não, mas eu vou dizer todas as vezes em que eu estiver com eles, né?
A vovó ama, ama, né? A minha netinha caçula, a Maísa, ela aprendeu a repetir essa palavra já por causa da vovó. Sempre dizer para ela, ou pessoalmente ou pelos vídeos, a vovó ama. E ela diz, ama, ama. Né? Gente, que palavra linda. Porque Deus nos ama. Então, e aqui, gente, nós encerramos esse vídeo. Eu peço desculpas pelo alongamento do nosso papo, mas para mim foi muito agradável e eu espero que seja agradável para vocês também. E se for, por favor, lembre-se, dão aquela curtidinha, tá? E compartilhem. Eu tenho certeza que pode ajudar alguém, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos falar de outra linguagem do amor, a terceira linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. E eu prometo que eu não vou demorar tanto para a gente voltar a se encontrar. Muito obrigada, um beijo no coração de todos.